tarde, boa noite, amigos do canal e pessoas que só assistem, porque tem um monte de gente que chega aqui no canal aqui e assiste o vídeo lá e tal, e não dá nem um likezinho para ajudar a gente aí. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando. Mas tudo bem, pode se aproximar e estamos aqui abertos para o diálogo e para colocar um pouco do que a gente conhece aqui. Então, eu sou o professor Marcelo Tadeu e hoje nós vamos tratar um pouco do caminho que levou ao fim da escravidão aqui no Brasil. Uma esclaração sobre isso aí, que é o seguinte: o Brasil foi um dos últimos países do planeta e o último da América a abolir a escravidão. O Brasil só perdeu para alguns países que eu vou colocar aqui para mostrar para vocês quem foi, que aboliu a escravidão só no século XX. Olha só que absurdo, vocês não sabiam que tinha isso, né? Pô, não sabia. Tá vendo, hein? Mas teve país que só aboliu a escravidão no século XX. Mas o Brasil talvez seja o país que mais tenha tido escravo em toda a história da humanidade. Isso é uma vergonha. E o processo que levou à extinção da escravatura no Brasil foi um processo lento, demorado. Que sofreu resistência por parte das oligarquias do Brasil, as classes mais abastadas, e foi consequência de pressão popular, tá? Fomentada por movimentos ali organizados, movimentos abolicionistas, tá? Além de manifestações culturais e sociais contra o escravismo. Muitas vezes nós achamos que a Lei Áurea aconteceu como um passe de mágica. A princesa Isabel, aproveitando que o Dom Pedro II tinha viajado, igual aqueles adolescentes americanos, aqueles filmes que a gente costumava assistir, foi lá e falou: vou aprontar. E ela pegou e aboliu a escravidão. Tchum! Fez uma mágica lá, e aqui sim aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Só que não foi assim. Desde o começo aqui da colonização e que a gente tem esse embate sobre o escravismo. O Brasil começou com a escravização dos indígenas. Tanto é que os indígenas não gostavam dos portugueses, eles gostavam mais dos franceses. Os portugueses não gostavam, não. Tanto é que eles se aliavam muitas vezes com os franceses. E o que vai acontecer? Os primeiros movimentos que a gente pode colocar assim como abolicionistas no Brasil foram movimentos feitos por sociedades religiosas, principalmente os jesuítas. Tá? Mas o que vai acontecer? Os jesuítas eles protestavam contra a escravidão indígena. Isso no século XVII e tudo mais ali. Porque eles queriam aldeá-los, trazer eles para suas missões e cristianizá-los. Então eles queriam transformar os índios em cristãos lá e criar meio que um país, vamos colocar deles aqui no Brasil, um paraíso na terra aqui, chefiado por ideias jesuíticas, ideias religiosas da Companhia de Jesus ali. Isso desagradava as autoridades de vários países, inclusive dos portugueses, e os colonos que aqui moravam não aceitavam muito bem isso não. Essas missões foram o refúgio dos índios contra as violências dos colonos e geraram muito ressentimento por isso. As nobres almas desses índios se inclinam para a música. Na verdade, muitos violinos tocados das próprias academias de Roma foram feitos por suas mãos ágeis e bem dotadas. Foi destas missões que os padres jesuítas levaram a palavra de Deus a um platô ainda não descoberto, onde os índios ainda viviam em estado natural e receberam em troca um martírio. Com uma orquestra, os jesuítas teriam dominado o continente inteiro. E aconteceu que os índios guaranis, afinal, foram trazidos a prestar contas à misericórdia eterna de Deus e à misericórdia falha dos homens.
mas já contra a escravidão negra, eles não tinham tanto problema. Ah, não, aí não. Tanto é que em vários debates ali religiosos eles ficavam vendo se o negro tinha ou não alma, se ele poderia ser salvo ou não. Os índios, para eles, tinham, então eles tinham que ser salvos. Já os negros, eles ficavam em debate lá e nos concílios, debatendo se o negro tinha ou não a alma, se ele tinha condição de ser salvo ou não, ou se era somente um animal de carga. Vocês estão de sacanagem! Devido a essa pressão aí dos jesuítas, porque os jesuítas, além da pressão cultural, da pressão religiosa, eles também pegavam até em armas. Vocês já assistiram aquele filme A Missão? Recomendo vocês verem, além de ter uma trilha sonora espetacular, é um ótimo filme, uma ótima fotografia e a história das mais legais e exuberantes que eu já vi na minha vida. Assistam para vocês verem A Missão. E só tem ator talentoso demais. E o que vai acontecer? Então, paulatinamente, a escravidão indígena foi substituída pela negra, tá? Que era, além de ser aceita, ela era muito mais lucrativa, que nós já falamos aqui no nosso canal sobre o tráfico de africanos escravizados, o lucro que dava. E eu já expliquei 2 vezes para você. Que dava, as pessoas que tinham mais dinheiro aqui no Brasil eram os traficantes de escravo. Então a gente pode ver que ela dava muito dinheiro, então ela foi aceita e dava lucro, então ficou tudo tranquilo, tá? Mas o que vai acontecer? A escravidão indígena foi proibida em 1757, por meio de um decreto do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido. Quem quiser saber mais sobre os déspotas esclarecidos pode clicar no card aí em cima aí e ver o vídeo que nós fizemos sobre o iluminismo. Então eles tinham uma outra concepção sobre a humanidade, que achavam que todo ser humano tinha alguns direitos inalienáveis. E embolou tudo. Filho é burro, macho. Direitos inalienáveis. Eu falei uma palavra errada, sim senhor. Tinham direitos que não podiam ser tirados deles. Pronto. Tá? E o que vai acontecer? Então o Marquês de Pombal decretou o fim da escravidão negra, mas apenas na metrópole, nos territórios que eles tinham na Índia e na Ilha da Madeira, tá? Porque para abolir a escravidão aqui na América ia ser um problema sério. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E seria um duro golpe tanto na economia e na queda da produção também, porque a mão de obra utilizada aqui nos latifúndios, no trabalho aqui da América, era praticamente toda escrava. E além disso também, como a gente falou, tinha o enorme lucro gerado pelo tráfico de pessoas. Então isso ia causar um impacto muito grande na economia portuguesa. Então eles não aboliram a escravidão aqui na América. Então esse é o nosso interesse. Muito sequestro. A escravidão passou a ser questionada na Europa a partir do século XVIII, por conta, primeiramente, das ideias iluministas e liberais. Tem a ver com a economia também, tá? As ideias de que, como eu falei com vocês, as pessoas possuíam direitos fundamentais que não podiam ser tirados delas, tá? Como a liberdade. E também por causa de razões econômicas. Quais são, então, as razões econômicas que levaram ao fim da escravidão? Alguns estudiosos dão muita ênfase ao fato do mundo havia passado pela Revolução Industrial, tá? E não teria como o capitalismo, ou seja, o dinheiro, a sociedade que visa apenas o dinheiro ali, se desenvolver num mundo onde houvesse a mão de obra escrava. Tá? Por quê? Porque o escravo não ganha nada, escravo não compra nada. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Escravo come, bebe e veste o que o Senhor te dá, e na maioria das vezes eram as coisas mais
baratas, as coisas mais vagabundas, assim, não tinha muita serventia, tá? Então a permanência da escravidão era vista como um entrave para a ampliação dos mercados. Então eles precisavam do escravo ganhando, sendo assalariado, para poder o quê? Comprar e aquecer a economia. Aí sim, bicho. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, os economistas de hoje em dia dando muita ênfase ao patrão. O patrão sofre muito aqui no Brasil, é muito difícil ser patrão no Brasil. Ajudar os patrões, os empresários do Brasil. Se você não der uma capacidade de compra boa para o seu patrão, não adianta, né, ele ter muito dinheiro, produzir muita coisa. Quem que vai comprar? Então é necessário você produzir bastante, seu patrão ganha e o empregado ganha com salário digno, para que ele possa comprar. Isso aquece a economia. Então ele compra lá, e a fábrica produz mais, e aquilo vira um círculo virtuoso, não um círculo vicioso, é um círculo virtuoso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é assim que a gente vê que a Revolução Industrial meio que impactou no processo abolicionista no Brasil e no mundo inteiro também. Então, por conta dessa necessidade, os ingleses, já em 1833, eles deram fim em todas as suas colônias à escravatura, tá? E passaram a ser os grandes defensores do abolicionismo internacional. E nessa época, o que vai acontecer? O Brasil era o maior mercado consumidor de escravos do planeta. E por conta disso, e pela Inglaterra ser um dos seus maiores parceiros comerciais, ela passou a exercer fortes pressões políticas para que o Brasil abolisse a escravidão no menor tempo possível. Para o Brasil ter a sua independência de Portugal reconhecida internacionalmente e ter o apoio de um grande país, como assim, o caso da Inglaterra e tudo mais ali, o que vai acontecer? A Inglaterra falou assim, eu reconheço que o Brasil ficou independente, agora é uma nação soberana e tudo mais ali, mas o que eles vão fazer? Eles vão condicionar esse apoio ali ao compromisso do Brasil abolir o tráfico de escravos, tá? A Inglaterra reconheceu o Brasil como independente só em 1825, o Brasil deu o grito de Ipiranga lá, Dom Pedro lá, em 1822, e exigiu que o tráfico fosse abolido até 1830, e o Brasil, beleza, aceitou, legal mesmo, tá? Esse acordo fez com que os dois governos mantivessem contatos frequentes, trocando informações lá em cima dessa questão. O Brasil então tornou oficial o seu compromisso quando a independência foi aprovada, e em 1831 o Poder Legislativo brasileiro ali aprovou uma lei que concedia liberdade a qualquer africano que chegasse às terras brasileiras. Vocês sabiam disso? Era a Lei Feijó, tá? A gente está no período da regência, então um dos regentes lá era o Feijó, e também ficou conhecido como Lei de 7 de novembro de 1831, que foi a data da sua promulgação, mas a gente prefere falar o nome do seu autor ali. E o que vai acontecer? Então ela proíbe a importação de escravos para o Brasil, ou seja, o tráfico de escravos, o tráfico atlântico. No entanto, essa lei não surtiu efeito nenhum, tá? Pois os grandes proprietários de terra aqui do Brasil não tomaram conhecimento da lei, não quiseram saber. Tá bem nesse cara. E o Estado também não tomou ações para que ela fosse realmente cumprida. Era lucrativo para o Estado brasileiro ter os escravos aqui, tanto pelo lucro do tráfico, quanto a produção, a mão de obra barata, e que a gente viu sempre aqui na estrutura brasileira aqui de produção. E além disso, essa lei teve um efeito contrário. Olha só como é que as coisas funcionam no Brasil, é difícil, né? Tem efeito contrário, porque os fazendeiros brasileiros passaram a investir cada vez mais nesse comércio. Porque esse cara, que negócio, nossa, vai acabar, o tráfico vai acabar de uma hora para outra. Então eles sentiram medo, então eles tentaram importar o maior número possível de escravos para o Brasil enquanto pudessem, tá? Então, além de ter aumentado o trânsito de escravos aqui para o Brasil, aumentou também o preço do escravo. Cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre.
foi dessa lei Feijó que surgiu a expressão para inglês ver. Tipo assim, as pessoas falam, isso é para inglês ver, tipo assim, não dá atenção muito não, isso não vale nada. Porque foi isso que aconteceu com a sociedade brasileira, ela ignorou a lei. Só para o inglês ver que tinha a lei ali, mas ela não era cumprida. Ok? Então o que vai acontecer? Isso indignou muito as autoridades britânicas, que passaram a tomar medidas mais incisivas, que nós vamos ver aqui para frente aqui. Mas mesmo assim essa lei ainda influenciou muitos políticos defensores da escravidão no Brasil. Tá? Houveram aqueles que defenderam até uma declaração de guerra contra a Inglaterra. Como foi a história, homem? Como uma forma de defender a soberania brasileira. Tá? Os brasileiros foram obrigados a concordarem com essa lei, devido à sua dependência econômica, e não tiveram meio de se opor a essa lei ali. E o que vai acontecer? Em pouco tempo, o capital que gerava em torno desse comércio diminuiu o seu volume e abriu porta para outras leis abolicionistas que foram criadas no país. Então já é o segundo passo já da abolição aqui no Brasil. Tá? E houve um fato muito curioso também, que a gente vai ver que um incidente em Paranaguá, onde brasileiros lá atacaram embarcações inglesas que estavam perseguindo navios que estavam traficando escravos. Vamos falar mais para frente aqui. Atacaram lá e tiveram várias baixas nos navios ingleses. Ficaram tentando defender o patriotismo brasileiro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tem até uma frase do Samuel Johnson, um escritor e pensador inglês do século XVIII, que ele fala que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Caracas. Porra! Esse incidente lá de Paranaguá, entre os navios ingleses e brasileiros que transportavam escravos, ocorreu simplesmente por causa do descaso do governo brasileiro em relação à Lei Feijó, a lei de 1831, que proibiu o tráfico negreiro. Então a Inglaterra, no ano de 1845, ela criou uma lei de caráter supranacional. Como a gente falou, a Inglaterra estava encabeçando o movimento internacional de abolição da escravatura. Então o que vai acontecer? Então o parlamento inglês aprovou uma lei, a lei Bill Aberdeen, que era então deu poderes lá e acabou pondo em prática esse ataque inglês a qualquer embarcação que transportasse escravos pelo Oceano Atlântico aí. Então a gente vê essa lei posta em prática justamente nesse incidente de Paranaguá lá, tá? E isso não teria acontecido se o governo brasileiro cumprisse o acordo com a Inglaterra, e o acordo moral também com as suas consciências e com a sua religião, que não ocorria. Bando de burguês, safado! Esse evento ocorrido na Baía do Paranaguá, então acirrou os ânimos dos britânicos, tomaram aquilo como uma afronta, né, e exigiram uma reparação formal do governo brasileiro. O governo brasileiro teve que arrumar os navios todos lá, pedir desculpa, e um monte de burocracia lá foi exigido do governo brasileiro. E 2 meses após o incidente foi aprovada então um outro passo do movimento abolicionista brasileiro, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguia o tráfico negreiro no Brasil. E a Marinha Brasileira passou a acompanhar a Royal Navy, que é a Marinha inglesa, no patrulhamento das costas brasileiras contra esse tipo de tráfico, que vai durar até a extinção total do mesmo. Se fudeu! Mas vamos notar que, apesar desse esforço do movimento abolicionista brasileiro e até internacional ali, os anos de 1831 até o 1845 vão ser os anos mais frenéticos do tráfico de escravo aqui no Brasil, principalmente no Sudeste, por causa das fazendas de café. A nova formadora de riquezas da economia brasileira era o ouro negro, o café, tá, ok? E as fazendas estavam se expandindo muito. Então onde eles iam arrumar mão de obra? Qual que era a mão de obra mais barata? Qual que ia dar mais lucro para eles? Então, logicamente, eles começaram então virou tráfico mesmo, escondido, proibido e tudo mais. Ele virou uma atividade fora da lei. Eu não se intimida não.
Tá? E mesmo assim, como a gente viu até hoje em dia, né, com o esquema das drogas aqui no nosso país, o poder paralelo e tudo mais, tá funcionando de vento em popa, tá? Nesse período que nós estamos falando aqui. Mesmo com a lei Eusébio de Queiroz, mesmo com a lei Feijó, mesmo com a Bill Aberdeen e outras leis lá que vieram sufocar esse tráfico, não foi fácil destruir isso no Brasil, não. O tráfico transatlântico só termina mesmo em 1856, mas só que ele vai ser substituído pelo tráfego interno, pela demanda de mão de obra que estava precisando nas fazendas do Sudeste. Eles começaram a traficar internamente no Brasil, já que não podia fazer internacional, vamos fazer o nacional. Então muitas fazendas daquela do Nordeste que estavam fazendo de açúcar, que já não era um produto tão importante assim, começaram a vender escravos, lembrando que o preço dos escravos, como eu falei anteriormente nesse vídeo aqui mesmo, havia aumentado muito. Então os fazendeiros viram a forma de ganhar dinheiro com isso também. Então começaram a vender regiões que não estavam precisando tanto da mão de obra escrava assim, começaram a repassar seus escravos ao Sudeste, para que eles conseguissem suprir sua demanda de mão de obra nas fazendas de café. Outro fato que vai colaborar muito para a abolição da escravatura no Brasil vai ser a Guerra do Paraguai. Sim, a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 até 1870. Teve um grande impacto aqui na América Latina. Tá? Então, o que vai acontecer? Já haviam passado 2 anos já da guerra. A guerra, como a gente falou, começou em 1864 e no ano de 1866 foi particularmente muito difícil para o Brasil e para os aliados. Quem eram os aliados do Brasil? Vocês sabem aí? O que eu falo? Fala o que você quer de uma vez. Então os aliados do Brasil era o Uruguai e a Argentina, tá? Mas as tropas estavam totalmente desarticuladas, desorganizadas, e nesse ano também começou a invasão do território paraguaio. Então era um lugar difícil acesso, uma guerra de posições. O inimigo conhecia o relevo, o local lá, então foi mais difícil para poder invadir lá. O exército brasileiro estava desarticulado também, e os aliados perderam uma batalha importantíssima, a Batalha de Curupaiti, o que estava evidenciando a carência de forças, o esgotamento das forças aliadas aqui. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. E o governo brasileiro via no alistamento voluntário. Pra você que completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se nas Forças Armadas. Venha fazer parte do nosso serviço. Venha carpinar a rua, diabo. Que era a solução mais rápida ali para eles lá, e era mais fácil. E viu que aquele ímpeto inicial, vou lá, sou patriota, vamos vencer a guerra contra o inimigo e tudo mais, aquilo arrefeceu, foi diminuindo. E o que vai acontecer? E até o alistamento obrigatório começou a causar uma série de problemas. Por exemplo, conflitos locais, a pessoa não queria ir de jeito nenhum, fuga, o pessoal fugia, briga política, casamento forjado, o pessoal casava para não poder ir para a guerra. Piorou? E muitos outros problemas passaram a ser enfrentados pelas pessoas que buscavam soldados pelo país ali. Então, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, ele então resolveu mandar para o Conselho de Estado lá uma ideia que ele teve, que seria analisada, que se não deveria se lançar mão da alforria de escravos para aumentar o número de soldados no fronte de batalha. Essa aqui era uma questão muito complicada. Eles começaram a analisar se aquilo de treinar escravos com armas não seria, ia fomentar revoltas com escravos ali e tudo mais, vai ter um aumento de número de alforrias, os escravos iam ficar tudo livre, os senhores iam ficar sem mão de obra. Então criou-se um embate de ideias gigantesco em cima dessa ideia do Dom Pedro II de alforriar os escravos que fossem enviados ao fronte de batalha da Guerra do Paraguai.
E apesar de todos os obstáculos colocados pelos conselheiros, que eram contrários a essas medidas, o caráter emergencial do recrutamento para o conflito do Paraguai pareceu guiar a decisão final. E no dia seguinte, a sessão, dia 6 de novembro de 1866, o decreto número 3.725 concedeu liberdade gratuita aos escravos da nação que pudessem servir na guerra. Mas ainda havia alguns pontos de tensão ainda, que era o cuidado com os senhores dos escravos, tadinho. Tinha que cuidar dos senhores dos escravos, coitado. Eles iam ficar sem ninguém para servir eles, iam ficar perdidos. Quem quer trazer o leitinho deles? Quem quer trabalhar para eles? Quem quer bater? Então, o que vai acontecer? Na prática, houve uma determinação que abriu um espaço para que os senhores vendessem seus escravos ao governo e eles fossem encaminhados para a guerra. Então os senhores escravos ganharam, eles puderam vender os seus escravos, olha só, eles tinham que ceder aqueles escravos para o governo, então eles vendiam para o governo comprava e enviava eles para a guerra. Aí eu vi vantagem. Olha só que vida boa que era a vida de escravo. No início do ano de 1867, então, os primeiros grupos de escravos alforriados chegaram à Guerra do Paraguai e foram encaminhados para o exército. Então eles viram repentinamente chegarem suas cartas de alforria, seus uniformes, suas armas e sua missão de defender a pátria, defender o país que lhes negava a cidadania. Tá de sacanagem, xerife? Xerife, é um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Pra gente ficar familiarizado e ver que isso é uma história real, porque a gente vai falar de história, assim, a gente pega o assunto tão amplo e a gente esquece de olhar quem faz a história são as pessoas. Então, como minha família era da roça, de lugares mais rurais, assim, sempre tem aquele pessoal que gosta de contar história, gosta de contar causo. Meu avô era um grande contador de causos de assombração. Então eu via minha infância inteira escutando essas histórias. Então eu vou contar para vocês aqui a história então de um baiano Raimundo, que era escravo. E em junho de 1867, ele, que era um escravo do fazendeiro Manuel Cruz Pinto, saiu pelas ruas da freguesia de Veracruz carregando um pedaço de papel, que ele não sabia que estava escrito. Mas o seu senhor lá havia escrito lá um aviso lá que dizia que Raimundo tinha licença para procurar outro senhor, porque ele não estava satisfeito com o trabalho que ele estava fazendo ali no cativeiro da fazenda do Manuel Cruz de Pinto, tá? Não estava muito feliz com aquilo não. Então ainda completava a mensagem da seguinte maneira: quem pretender a compra, que vá até a sua casa, que achará, que a gente tentará encontrar um preço, fazer um acordo, tá? 2 semanas depois, então, o baiano Raimundo voltou e aquela mensagem inicial estava rabiscada e havia escrito outra mensagem embaixo. E a mensagem escrita era a seguinte: o governo dá R$1.200.000 em apólices com a condição de assinar a Carta de Liberdade, querendo há de vir ou mandar procurador para tratar o negócio. Então o Manuel viu uma coisa muito boa, que era uma quantia grande e maior do que ele estava pensando em vender o escravo. E seu escravo não estava insatisfeito com o cativeiro e tudo mais ali. Então, a partir daquele momento, ele vendeu o Raimundo, e o Raimundo então recebeu sua carta de alforria, que garantiu, entre aspas, a sua liberdade, mas não total, tá? Ela não garantiu o direito de se deslocar para onde quisesse ou de fazer o que bem entendesse, como muitos outros escravos do Brasil ali. Raimundo foi comprado e libertado com um objetivo específico: ingressar na luta contra as forças paraguaias. E a alforria não foi só a única forma de inserção dos escravos cativos na guerra, não, tá? Haviam doações também e também substituições. Essa é a mais terrível, substituições. Por quê? Porque os bonzão lá, que não queria ir,
filho dos fazendeiros, ou sei lá, pessoas de mais postos lá que não quisessem ir, não tivesse uma, entre aspas, desculpa para não ser mandado para a guerra, o que ele fazia? Ele podia mandar um escravo em seu lugar. Trocava, vai morrer no meu lugar aí, ó. Vai lá, segura essa onda aí, ó. Ei, chupa essa manga aí, ó. Então apareceu muito disso aí. E uma análise da documentação de compra dos escravos permite concluir que em muitas províncias ela foi o instrumento mais significativo de recrutamento militar entre os anos de 67 e 1868. Com esse aumento significativo de negros nas fileiras militares brasileiras, haviam batalhões inteiros formados de soldados negros, tá? Então o que vai acontecer? Os inimigos brasileiros, os paraguaios e até mesmo os aliados, os argentinos, costumavam chamar os soldados brasileiros depreciativamente de macaquitos, devido à sua cor, devido ao preconceito racial também. E até hoje em dia, a gente pode ver isso em muitos jogos de futebol. Esse apelido foi criado justamente durante a Guerra do Paraguai. Teve um papel muito importante da libertação dos escravos nas leis que vão garantir um pouco mais de liberdade para os escravos e que não vão permitir a entrada deles aqui, o tráfico e tudo mais, foi o movimento abolicionista brasileiro, realizado muitas vezes por personalidades famosas da época lá, como a maestrina Chiquinha Gonzaga, o diplomata João Nabuco, que são muito famosos, escreveu até um livro sobre a escravidão no Brasil. O poeta Castro Alves também, muito famoso pelos seus poemas falando sobre a escravidão, com o tema da escravidão. E por que isso foi importante? Por que esse movimento abolicionista foi importante? Eles tinham jornais, tinham periódicos, falavam em público sobre a sua posição política em relação à escravidão. E o que vai acontecer também? E por que a coroa brasileira não podia se dispor com as oligarquias? Porque essas tinham interesse ali na manutenção da escravidão. E elas eram as principais apoiadoras do Império Brasileiro. Tá? E dominavam a política, que era marcada pelo voto censitário. O que é o voto censitário, gente? O voto censitário é quando você tem que ter uma quantidade de renda para você poder votar. Então, praticamente no Brasil, quem votava eram só as pessoas ricas, que elegiam pessoas ricas, pessoas da sua oligarquia, que faziam leis que só beneficiavam a elas próprias. Então esse era o problema, que votava só pessoas praticamente de uma classe social só. A gente vê como é que o esquema aí era bom. Não, velho. Na moral, hein? E o que vai acontecer? E muitas vezes as revoltas que aconteciam contra a escravidão eram combatidas com o uso da força. Colocavam um exército lá, a Guarda Nacional para combater. E a população em si mesmo, sempre foi assim, o Brasil é apático, a população é apática nessas coisas da política, das mudanças, aguardam que as coisas venham de cima. Então esse movimento abolicionista tinha muito pouca, vamos colocar assim, simpatia popular. Ah, isto é coisa de pobre! Além dessas pessoas ilustres que nós falamos aí, que eram famosas para a época lá, haviam também muitos abolicionistas negros. Olha! E eram usados como exemplo de como o preconceito, como o esquema da escravidão era errado. Como que aquilo estava todo invertido, que não se pode julgar a pessoa pela cor da pele e assim por diante. Então a gente pode citar alguns, como foi, por exemplo, o Luiz da Gama. O Luiz da Gama, se ele morasse em outro país, a vida dele já tinha virado um filme. De tão interessante lá e fantástico que é a vida desse rapaz, tá? O que era o Luiz da Gama? O Luiz da Gama era um filho de uma negra livre
e o pai era branco, tá? Mesmo ele tendo nascido livre, ele foi escravizado aos 10 anos de idade. Por quê? Porque o pai dele lá era um português, morava lá em Salvador, ele tinha muito dinheiro e tudo mais ali, só que perdeu tudo em jogatinas, perdeu todo o seu dinheiro. Luiz da Gama fala que até os 10 anos de idade o pai dele tratava ele bem, tranquilo assim, ele vivia com o pai, a mãe separou do pai, ele era filho de Luísa Marim, uma negra nagô, que veio da Costa da Mina, uma mulher incrível, que participou da Revolta das Malês e depois da Sabinada, e segundo o próprio Luiz da Gama, era uma negra pagã, ela nunca aceitou a religião aqui do Brasil, não. Ela sempre foi fiel às crenças que ela tinha lá na África. Então ela casou com esse fidalgo branco. E quando esse fidalgo branco ficou pobre, como a gente falou, por causa da jogatina, perdeu tudo no jogo, para ter dinheiro, o que ele fez? Ele vendeu o Luiz da Gama. Vendeu o Luiz da Gama. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Os absurdos da vida. Então o Luiz da Gama veio parar no Rio de Janeiro, mas ali no Rio de Janeiro ele conseguiu fugir. Isso ele já estava com 15 a 16 anos de idade mais ou menos, tá? E ele fugiu e foi para Santos, cidade de Santos. Ali ele ficou um tempinho ali e resolveu subir a Serra do Mar, a muralha. Subiu ali e se encaminhou para São Paulo. Ali em São Paulo ali, ele ficou ali rondando a região ali da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ficou lá e tranquilo. E ele se conseguiu ali, pelo contato que ele tinha com as pessoas, ali, com os estudantes, ele conseguiu se alfabetizar sozinho. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ele aprendeu a ler, a escrever, a contar sozinho. E a partir do momento que ele conseguiu se alfabetizar, ele tornou-se jornalista e passou a escrever. Olha só que fantástico. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Outro negro abolicionista famoso também foi o José do Patrocínio. Acho que ele é o mais famoso, se não me engano. E também ele era filho de um clérigo, filho de padre. Olha só como eram as coisas também. O José do Patrocínio era filho de João Carlos Monteiro. Olha só que coincidência. Era vigário também, não é só padre, com uma escrava mina de 15 anos. Tá? Isso ele foi lá em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Tá? E a mãe dele chamava Justina do Espírito Santo. E o que vai acontecer? Ele não reconheceu a paternidade do José do Patrocínio e encaminhou o menino para sua fazenda, na Lagoa de Cima, onde o José passou sua infância como liberto. Porém, convivendo com os escravos, aí com os rígidos castigos que eram impostos a eles lá, ele meio que se saturou daquela situação, ele não gostou muito não. Então, aos 14 anos de idade lá, tendo completado sua educação primária, ele pediu e obteve do pai a autorização para ir para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como servente de pedreiro. Então ele trabalhou ali como servente de pedreiro na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, em 1868. E ele teve contato ali com o funcionamento do hospital, combate às doenças. Então ele retomou e a próprias custas, as próprias expensas, ele prestou concurso ali para o curso de farmácia e passou. O José do Patrocínio se destacou como farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. E além de abolicionista, ele era também monarquista. Então ele idealizou lá a Guarda Negra da Redentora, que era formada por negros e ex-escravos, sendo a vanguarda do movimento negro no Brasil. E ela foi formada para poder proteger a família imperial contra a aristocracia e os militares. Outro negro famoso aí da época, ali, negro abolicionistas, foi o André Rebouças, que é homenageado aí em várias obras de engenharia pelo país afora aí. Quem nunca ouviu falar do Túnel Rebouças? Então, o André Rebouças era filho do Antônio Pereira Rebouças e de Carolina Pinto Rebouças. Era filho, a sua mãe era escrava, livre, e seu pai era um alfaiate português e era um advogado autodidata. Tá?
tá? E o que vai acontecer? O André Rebouças, ele foi para a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, e estudou engenharia, os irmãos também eram engenheiros, e ele conseguiu solucionar o problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro. Ele trouxe a água de mananciais fora da cidade. Também serviu como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, e ele desenvolveu uma espécie de torpedo que foi um sucesso para a época, funcionou muito bem militarmente. Ele era monarquista quando a família real foi forçada a deixar o país por exílio. Ele seguiu com eles lá e depois trabalhou no desenvolvimento de vários países africanos. O cara tinha gana. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Em comum, esses 3 abolicionistas negros aí, eles atuaram como jornalistas, escrevendo panfletos, sátira, criando jornais abolicionistas, além de terem criado a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Então, meus amigos, devido a essas pressões aí internas, externas, como a gente já viu aí atrás aí, o movimento abolicionista, e pressão na Inglaterra, e revolta dos próprios escravos, e a desobediência civil dos próprios ali e tudo mais, pressão de gente famosa, a gente vai ver que a escravidão no Brasil estava com os dias contados. Demorou, mas custou, mas acabou, né? Então a gente vai ver que no final do século XIX vão começar a surgir várias leis que vão colocar assim, abrir as portas para os escravos pouco a pouco, porque a elite aqui brasileira não abria mão do seu trabalho não. Então eles foram soltando, o máximo que eles podiam segurar a abolição, eles seguraram, tá? Então agora a gente vai falar sobre algumas leis aí que vieram ali, vamos colocar, enfraquecendo a força que a escravidão tinha. Então a primeira lei que saiu aí nesse período aí foi a de 28 de setembro de 1871, que foi a Lei do Ventre Livre. Como o próprio nome já fala, ela foi assinada pela Princesa Isabel também, promulgada no dia 28 de setembro de 1871, e ela considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. Então, quem nascesse aqui no Brasil, a partir daquele momento, filho de mulher escrava, estava livre. Só que o seu texto ali estabelecia, como sempre, tem que sempre dar um jeito de proteger o senhor de escravo ali, né? Estabelecia que os filhos dos escravos ali seriam livres, mas eles estariam sob os cuidados dos senhores até os 21 anos de idade. Ou então, eles seriam entregues ao governo. Ou esses filhos ali também, como eles tinham ficado aos cuidados dos senhores de escravos durante um certo tempo ali, eles tinham também o que pagar, meio que indenizar. É uma cilada, viu? Esses senhores de escravo ali, com o seu trabalho, que eles gastaram com ele durante esse tempo que estava sob as guardas dele, eles tinham que pagar. Então não ajudou muita coisa não, ajudou um cadinho. Mais ou menos. 14 anos mais tarde, saiu uma outra lei. Olha só como é que demorava a desembolar os negócios. No dia 28 de setembro de 1885, tá? Foi promulgada a Lei dos Sexagenários, tá? E o que vai acontecer? Também era conhecida mais como Lei Saraiva-Cotegipe, que foram as pessoas os deputados que fizeram essa lei lá. E ela concedia liberdade aos escravos maiores de 60 anos de idade. É a aposentadoria. Hoje em dia está até pior, né? Que hoje em dia a gente vai até os 65. Só que também, como a gente falou, poucos escravos, devido à vida que eles levavam ali, as dificuldades lá, os maus tratos, a má alimentação, falta de médico e tudo mais ali, poucos chegavam nessa idade. Então, quer dizer, não dava também prejuízo, entre aspas, aos senhores de escravo mais uma vez. E para finalizar, a última lei promulgada, 3 anos depois da Lei dos Sexagenários, foi a Lei Áurea de 1888, também chamada de Lei Imperial 3.353, seu nome oficial lá, ó, tá? E a Lei Áurea, então, ela concede liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, que na época eram um pouco mais de 700 mil. Então ela aboliu a escravidão em todo o país, tá?
Ela foi apresentada na Câmara dos Deputados no dia 8 de maio de 1888, pelo então ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva, e ela foi aprovada e depois levada ao Senado do Império lá, onde ela foi também aprovada no dia 13 de maio de 1888. E mais que depressa ela foi assinada pela princesa Isabel, que no período ali era regente do Brasil. Dom Pedro estava em viagem para cuidar da saúde na Europa. Essa lei então consistiu numa vitória dos abolicionistas, que conseguiram abolir a escravidão sem pagar indenização aos fazendeiros. Os fazendeiros não queriam abrir mão disso não. Eles liberariam os escravos somente se recebesse indenização do governo em troca. Tá? E para a família imperial consistiu na perda total do apoio dessa aristocracia rural que tinha no Brasil aqui, por causa dessa liberação dos escravos sem a devida indenização. Então a gente vai ver que coincide certamente que um ano depois que a escravidão foi abolida, chegou ao fim a monarquia no Brasil também, porque a monarquia brasileira perdeu o apoio dos seus principais apoiadores, que eram o setor agricultor e aristocrático do país. Caracas! Então vamos para alguns fatos curiosos sobre a abolição da escravatura no Brasil, sobre o movimento abolicionista. Não sei vocês, mas eu gosto das curiosidades, a parte que eu mais gosto da história, as coisas curiosas, assim. Deixa de ser curioso, capitão. Então, uma das partes mais curiosas é que no Brasil a gente acha, é um mito, que os escravos não participaram efetivamente do processo de abolição da escravatura. Isso não é verdade, tá? Após uma análise documental do historiador Sidney Chalub, chegou-se à conclusão que os negros não participaram de forma efetiva nesse processo. Ele encontrou vários relatos nesse sentido, como escravizados reivindicando sua liberdade através de processos jurídicos. Nesses processos, eles denunciavam os maus tratos dos senhores, aproveitavam disputas dentro das famílias em caso de herança para tentar a alforria, e também através de disputas jurídicas dentro da família. Uma curiosidade muito curiosa: vocês sabiam que aquele hino evangélico Amazing Grace, vou colocar para vocês escutarem aqui, ó. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Foi composto em 1773 por John Newton. Ele era um traficante de escravo que se arrependeu e converteu-se e passou o resto da vida lutando pelo fim da escravidão na Inglaterra. E vocês sabiam que a canção é tão popular hoje em dia, e era também no passado, que até os membros da Ku Klux Klan, aquele coisa racista dos Estados Unidos, usam esse hino nas suas cerimônias. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Você sabia que um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro, o Leblon, já foi um quilombo? Eu? Não sabia. Olha aí, agora tá cheio de playboyzada lá, mas já lá foi um quilombo, tá? E lá eles cultivavam as flores camélias, e a flor passou a ser o símbolo do movimento abolicionista. E esse quilombo lá era sustentado pela princesa Isabel. Olha que bacana! Mais uma curiosidade sobre a família real brasileira. Em 1871, a imperatriz Teresa Cristina, a esposa do Dom Pedro II, ela doou todas as suas joias pessoais para a causa abolicionista. Então ela deixou a elite ali furiosa com tal ousadia. Pensa numa pessoa de coração bom. O imperador Dom Pedro II, ele tentou passar o projeto contra a escravidão desde 1848, só que ele nunca foi bem sucedido, porque ficou ali numa luta ali contra os fazendeiros ali que dominavam o Senado ali e o parlamento, que na maioria das vezes eram grandes cafeicultores escravocratas. E o Brasil naquele período lá era uma monarquia constitucional parlamentarista.
Então o imperador não tinha poder para decretar leis sem aprovação da maioria do Congresso, então ele não conseguia fazer absolutamente nada. Eu ia fazer o quê? Além disso, Dom Pedro II também, ele criou uma cota para negros alforriados ingressarem no colégio Dom Pedro II e nas faculdades. Só que essa cota não foi aprovada pelo parlamento. Né? Cota para negro não pode. Vocês lembram de alguma coisa aí? Cota não pode ter cota não. Então o que vai acontecer? Então Dom Pedro tirou dos seus próprios proventos a garantia da cota, do seu próprio bolso ali. Então no período de 1872 a 1889, centenas de ex-cativos lá se tornaram médicos, advogados, engenheiros, graças à chamada Bolsa do Imperador. O imperador é gente boa. Que lindo, cara! Que atitude, Nicole! Que atitude! A família imperial brasileira não tinha escravos. Todos os negros que trabalhavam nas suas propriedades, seja no Rio, Petrópolis, onde que for, eles eram todos alforriados e recebiam salário pelo trabalho. Que maneiro! Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que as informações que estão contidas nesse vídeo aqui sejam de ajuda para vocês, que possam fazer crescer um pouco o seu entendimento sobre a nossa sociedade e fazer vocês também crescerem como pessoas, entendendo mais as coisas, e que isso sirva sempre aí para nos auxiliar na nossa vida diária aí, não só na escola, não só no vestibular, não só no Enem. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa o like aí pra gente aí, fortalece meu canal aí. Obrigadão, até mais.